se trata desse assunto, principalmente quando envolve pastores ou pastores que gostam de trabalhar esse tema, parece que a igreja ela não consegue lidar muito bem com essa questão. Então, alguns até chegam a fazer a seguinte afirmação: pastor não tem que se envolver em política, não tem que falar em política, pastor tem que pregar mesmo é o evangelho. Então, diante dessa tensão que às vezes surge, né, por parte de alguns irmãos ou mesmo quando se trata de igrejas, como o senhor lida, pastor Edivon, com essa percepção de que o pastor não tem que se envolver em política, mesmo que seja apenas para discutir sobre o assunto? Como o senhor lida com essa tensão? É interessante, mesmo sem as pessoas perceberem, mas nós já nascemos com a política. O ambiente familiar, a gente já começa a ver a arte da política. Nós que somos casados sabemos que muitas vezes precisamos fazer política com a esposa. A política da concessão, a política do acordo. Aí a mesma coisa se estende com os filhos. Só que quando estamos nessas reuniões, nessas negociações, para nós é como se isso não fosse política. Mas o fato é que é. E a gente nem se dá conta disso. Então a gente convive com política muito mais do que o que a gente imagina. A gente convive com política 24 horas dentro de casa. Quanto a essa questão pastoral, é interessante que antes do pastor Ricardo ter contactado comigo para a gente bater esse papo hoje à tarde, eu já tinha, nos meus projetos de estudos para a mocidade, para os jovens aqui da igreja, me disposto a trazer alguns estudos sobre esse assunto. Vamos estar começando a falar sobre isso hoje à noite. Aliás, começamos a falar isso no sábado passado à noite, tratando sobre a questão do cristão e a política. Eu acho que há uma diferença entre falar de política e falar de político. Nós precisamos ensinar o povo sobre política, precisamos ensinar o nosso povo a saber como votar e principalmente em quem não está, considerando os nossos valores, os nossos princípios, as nossas ideias. E precisamos fazer isso sem conduzi-los a uma lavagem cerebral de fulano, cicrano ou beltrano. Porque isso é uma grande bobagem, achar que vai fazer aquilo que é induzida a fazer. O voto, ele é pessoa, só está lá na hora de votar na urna, e no final das contas ela vai votar em quem ela quiser. E não vai ter ninguém do lado dela dizendo em quem ela deve votar ou não deve votar. Então, por isso eu creio que o que nós precisamos é ensinar. E eu reconheço que por muitos anos, e eu me coloco nessa eu temia falar desse assunto. Eu temia conversar sobre isso, exatamente por essa colocação que o senhor fez, de que pastor não é para estar tratando desses assuntos, de que pastor é para estar ensinando a Bíblia, como se não fosse um assunto. E é muito mais do que eu imagina. O livro de Provérbios, por exemplo, está repleto de instruções sobre política. E às vezes a gente, Provérbios, e só pensa em assuntos relacionados à criação de filhos, a questão da sabedoria, a questão de negócios, a questão de relacionamentos, mas não olha para o livro de como que Salomão pode nos ensinar, ele que foi um rei, assuntos relacionados à política. Então, o papel do pastor é ensinar o povo e ensinar de maneira, né? E nós precisamos vencer esse temor. Esse temor, muitas vezes, esse temor foi gerado por nós mesmos. Não fizemos o que deveríamos.